Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16 também. A palavra diz assim: Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Em dezembro de 2019, me foi confiada a responsabilidade de ministrar na minha igreja uma mensagem com o tema Futuro Brilhante. Era o tema da série do mês, né? E eu lembro que nesse período Deus me deu uma palavra. Eu me preparei, eu abri a palavra, eu fiz um esboço. Esse esboço se tornou inclusive um e-book, né? Que foi disponibilizado para a igreja no ato da ministração e foi bênção, sabe? De verdade, eu tinha um script ali e eu sei que no meio da palavra o Espírito Santo foi me dando novas direções. Eu não segui completamente tudo que estava no e-book, mas a igreja recebeu bastante. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas, houve conversões e todos nós estávamos muito esperançosos mesmo do que viria a ser esse futuro brilhante, do que seria realmente viver esse momento, sabe? Com alguma expectativa na virada da década, sabe? A gente estava virando não só de um ano para outro ano, mas a gente estava virando de uma década para uma outra década. E essa mensagem encheu o nosso coração de esperança. Mas o que acontece? 2020 chegou e muitas dificuldades foram se mostrando, sabe, no decorrer do caminho. Logo nos primeiros dias do ano, a gente estava sob a iminência de uma terceira guerra mundial, porque, sei lá, os Estados Unidos acabou matando um general iraniano, e isso gerou alguma tensão no Oriente Médio. Depois disso, aqui no Brasil, muitas chuvas, né, devastando cidades como São Paulo, Belo Horizonte, e, sei lá, uma infinidade de coisas que você sabe, né, e para não falar da pandemia que acabou atrapalhando os planos de muita gente. E acontece que eu fiquei numa crise de fé porque eu levei essa palavra tão no meu coração, sabe? E aconteceu uma coisa, sei lá, surpreendente, que me chamou muita atenção. Eu lembro que quando eu desci do altar, eu já desci um pouco cabisbaixo, porque apesar da igreja ter recebido, de ter sido uma boa palavra, eu pessoalmente eu não gostei muito. Porque, sabe, eu senti que a minha performance não foi muito boa. Mas claro, isso é uma vaidade ridícula. Porque assim, o reino de Deus ele não se move por performance, o reino de Deus ele se move por obediência. E eu ministrei uma mensagem onde eu entendi que estava realmente sendo obediente ao Senhor. E eu lembro que quando eu desci do altar, cabisbaixo, triste, o rapaz lá da igreja que cuida dos vídeos, sabe, que faz as gravações, ele me entregou um cartão de memória dizendo: pastor, aqui está o arquivo em áudio da ministração de hoje, né? Beleza, eu recebi aquele arquivo, coloquei no meu computador, mas eu não tinha planos de usar aquele arquivo porque eu não senti que foi uma boa ministração, sabe? Eu não senti que eu fui muito bem. E acabei jogando ele no meu computador, não cheguei a renomear o arquivo e tudo bem. Acontece que, lidando com todos esses problemas que passou em 2020, sabe? Eu perdi o emprego, muitas coisas aconteceram na minha casa, e muitas pessoas ficaram doentes, né? A demanda pastoral subiu muito, com muita ansiedade, com muita crise do pânico e sabe, eu me vi tipo num cenário de guerra. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou exercer o meu chamado dessa forma, lidando desse jeito? Inclusive amigos meus, sabe, muitos amigos acabaram perdendo familiares para essa doença, então foi um momento muito tenso, muito difícil, onde eu realmente vi o meu chamado sendo posto à prova e especialmente todos aqueles votos que nós fizemos para o ano de 2020 sendo posto à prova. Então, um dia, fazendo um trabalho rotineiro, né, que era selecionar algumas fotos, eu procurei alguma coisa em áudio para me escutar. Eu não sei porquê, mas a internet não funcionava, o Spotify não funcionava, o YouTube não funcionava. E eu procurei dentro do meu computador algum arquivo em áudio para eu poder escutar. Fosse uma música, uma pregação, alguma coisa nesse sentido. E eu acabei clicando nesse arquivo em específico. Ele não tinha um nome, não tinha nada, era só o arquivo. E quando eu escutei essa mensagem, 8 meses depois da ministração, eu já tive uma percepção completamente diferente. Porque aquela mensagem falou muito comigo, sabe? Mas muito mesmo, tipo, me deixou tão impactado que eu falei, cara, por que eu não divulguei isso antes? Por que eu não soltei esse áudio? Por que eu não fiz um vídeo disso?
sabe? Eu me lembrei que foi por conta de uma vaidade tão besta, uma coisa tão simples, né? Tipo, talvez um erro de dicção, algum erro de mensagem, alguma qualidade de iluminação, não sei. Eu não senti que na época eu podia publicar, mas nesse momento eu senti o Espírito Santo falando muito forte ao meu coração que essa mensagem precisava alcançar as pessoas. Porque os votos de um futuro brilhante, eles não acontecem conforme as nossas perspectivas, mas conforme o que é a perspectiva de Deus. Porque se eu disser que um futuro de perseguição não é um futuro brilhante, eu estou dizendo que aquilo que Deus previu para os apóstolos não fazia parte de um plano redentivo, de um plano celestial. Então, eu realmente comecei a ouvir aquela mensagem, internalizar no meu coração, e eu resolvi preparar um vídeo com essa mensagem. E eu queria muito que você, já com a mente de hoje, interpretasse os acontecimentos daquele dia, daquele momento, depois de pandemia, depois, de um ano muito esquisito, de acontecimentos muito estranhos, e que você levasse esse versículo que nós lemos, sabe, para o seu coração, entendendo que ele disse exatamente assim: eu digo essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tipo, como que Jesus fala que vai nos dar um recado que nos trará paz, e esse recado é: no mundo tereis aflições, sabe? É como se a notícia da aflição fosse o argumento da nossa paz, mas o argumento da nossa paz é: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na verdade, nós estamos lutando uma guerra que Jesus já venceu, sabe? Ele já se mostrou vitorioso, e estar com Ele no vale da sombra da morte é a nossa maior recompensa, é de fato o futuro brilhante que Deus desenhou para nós nesse momento. Então eu queria muito que você ouvisse essa mensagem, queria muito que você abrisse o seu coração, que você entendesse mesmo, sabe, a profundidade disso, porque Deus quer falar muito com você. Eu elaborei essa introdução só para te dizer isso, que esse áudio tem ele tem algo especial, sabe? Eu me sinto ministrado por ele hoje, e eu queria que você tivesse isso também. Eu queria que você levasse isso para o seu coração também, amém? Então, ouça esse áudio, que Deus abençoe o seu coração, que essa palavra seja muito, muito edificante na sua vida. Deus abençoe. Hebreus no capítulo 10, amém? Vocês estão animados? Amém. Quem realmente está acreditando que tudo aquilo que nós falamos, profetizamos nesse momento, e não só nesse culto, mas o ano inteiro, que isso vai se tornar uma verdade mesmo em 2020? Amém. Sabe, nós desprezamos muito os efeitos da fé, porque a gente até acredita, mas a gente está querendo algum sinal. A gente está querendo alguma prova, alguma evidência disso. Mas eu vou te falar, a evidência do futuro acontece aqui e agora. A evidência de tudo aquilo que vai acontecer no futuro acontece aqui e agora. Porque o futuro, ele é um lugar que já existe. O futuro, ele é um lugar que já existe, e você só não teve acesso a ele ainda. Mas Deus tem. Então eu queria que você realmente fizesse declarações hoje sobre coisas que você quer viver amanhã, e crer nisso de verdade, porque isso vai construindo, sabe, os caminhos que vão te levar ao centro da vontade de Deus. Amém? Como é de costume meu, eu mandei um PDF no grupo da igreja. Por favor, se você tem acesso ao grupo da igreja ou qualquer outro tipo de grupo, você pode abrir lá o arquivo. Eu descobri que depois que se prega, depois do pastor Tiago, depois do John, depois da Karen, depois do Everton, não sobra mais quase nada da Bíblia para me pregar. Tipo, eles já pegaram todos os versículos legais, já pegaram todas as frases maravilhosas, e eu tenho que garimpar ali nas escrituras algum ponto, algum trecho, né? Eu até queria fazer um negócio, eu queria que você repetisse comigo, eu sei que é chato, mas diz assim: o meu pastor, um pouco mais alto, o meu pastor não é idiota. Ele não fica escrevendo essas coisas aleatórias. Eu vou ler depois. Eu prometo que eu vou ler. Amém. Eu fico mais feliz quando eu sei que vocês estão assumindo o compromisso de ler. Mas se você não conseguir ter acesso agora, não tem problema. Nós usaremos só a palavra. Amém? Hebreus no capítulo 10, a partir do verso 37. Só vou ler o verso 37. Diz assim:
porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém? Vamos ler de novo? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Sabe, eu fiquei muito animado com o tema. Futuro brilhante. É praticamente uma gíria do pastor Tiago. Quando você conversa com ele no WhatsApp, ele vai falar alguma coisa, ele manda lá no final, futuro brilhante. O futuro é brilhante. Eu já tive a oportunidade de vê-lo ministrando em outros lugares, e ele fala com alguma propriedade disso. O futuro é brilhante. Como é bom você caminhar nessa perspectiva de que o amanhã será melhor do que o hoje. Se você entende que o seu passado, ou na verdade que o seu futuro, ele vai ser igual, assim, você não tem motivações para mudar. Você não tem motivações para, corrigir os seus maus caminhos. Você precisa ter esse otimismo, essa fé mesmo no dia de amanhã, porque isso vai deixando tudo mais fácil, mais agradável. Já percebeu como é ruim conversar com pessoas negativas? Como é chato, você às vezes está querendo contar uma notícia boa e a pessoa, na verdade, ela vê todos os aspectos negativos antes de celebrar contigo algo bom. Parece que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque a notícia boa, ela não é tão interessante quando você não participa dela. Ou seja, tem a ver só com a vida do seu irmão. Então, ele te conta algo bom que aconteceu com ele. E você, legal, bacana. Mas quando você participa da felicidade do outro, tipo algo que aconteceu com vocês dois, aí você se alegra mais, você se envolve mais. Porque existe um egoísmo assim, sabe, em nós, quando nós vemos todo mundo crescendo, multiplicando, dando testemunhos aqui na frente, sabe, vencendo desafios, e você continua na mesma. Um ano tão igual ao 2018, foi o seu 2019. Então, não há tanta alegria. Agora, a notícia ruim, ela é rápida. A notícia ruim, ela vai percorrendo, assim, porque as pessoas se interessam pela desgraça alheia. As pessoas gostam de ver, a fofoca sobre um fim de um casamento, sobre uma traição, a fofoca sobre, uma empresa que faliu, um político que foi preso. Isso corre tão rápido. Por que nós somos mensageiros da desgraça, quando nós somos chamados para ser mensageiros da esperança? Eu queria dizer para você que realmente eu estou otimista com o futuro. E eu estou assumindo compromissos muito sérios. Eu estou assumindo compromissos muito sérios quando eu estou profetizando sobre um futuro brilhante. Porque uma vez que eu falei que o futuro será melhor, eu estou obrigado a fazer com que isso seja verdade para vocês. Tem um determinado texto que Jesus ele fala assim: o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Já viu esse texto na Bíblia? Ele fala com um paralítico. Então ele falou assim: agora eu vou fazer o mais difícil, para que o mais fácil seja evidente. Eu vou curar ele, para que vocês possam entender que sim, é possível que o Filho do Homem perdoe pecados. A tarefa mais difícil pertence a Deus. A tarefa mais fácil pertence a você. E eu queria muito que você refletisse sobre essa mensagem. Eu prometo que não serei breve. Talvez você chegue um pouco mais tarde em casa. Mas eu acredito que aqueles que estão comprometidos com o futuro vão valorizar esse tempo. Então eu vou até agilizar o processo. Na minha introdução eu escrevi uma história muito simples de alguém que eu gosto muito. Talvez você não saiba, talvez a maioria não saiba, mas aquele que hoje é conhecido como o maior evangelista da história, Billy Graham, ele iniciou o seu ministério pastoral pastoreando uma pequena igreja batista nos Estados Unidos. Era uma igreja pequena. E durante a sua gestão como pastor, a igreja jamais conseguiu reunir mais do que 35 membros. Sabia disso? Isso aconteceu porque as pessoas tinham uma certa desconfiança com o Billy. Porque, no fundo, ele era um pastor muito jovem. E quando as pessoas buscam um sacerdote, alguém, elas querem encontrar alguém de barba.
não é? Elas querem encontrar alguém com cabelos brancos, que tenha muita experiência, que pode distribuir sábios conselhos. Isso é muito natural. Então, quando as pessoas chegavam desesperadas na igreja e procuravam o pastor e descobriam que o pastor era um moleque de 21 anos, essas pessoas ficavam meio inseguras, então elas procuravam outras igrejas. E por alguns anos, ele continuou pastoreando essa igreja com 35 membros, com o mesmo fervor de quando ele pregou para 1 milhão de pessoas. Vocês estão me entendendo? A história do Billy Graham é fantástica. Ele foi consagrado pastor aos 21 anos de idade, em 1939. 21 anos de idade. Quantos aqui têm menos de 21 anos de idade? Menos. Nós somos uma igreja velha. Eu pensei que tinha mais. Mas que bom. Cara, com 21 anos de idade ele já era um pastor. E ele já era, sim, relativamente conhecido ali nas redondezas, porque ele pregava com muita eloquência na rua. Há relatos de que o Billy Graham ele pregava tão alto, mas tão alto, que ele nem precisava de microfone. Numa época onde isso poderia ser considerado uma falta de educação, uma coisa desse sentido. Mas ele sabia, ele tinha certeza mesmo daquilo que Deus tinha confiado na vida dele. E talvez a diferença seja só essa, sabe? Você ter convicção das coisas que Deus te entregou. E saber que as circunstâncias não têm o poder para ditar quem você é em Deus. Mas o que Ele disse. E aquilo que Ele diz é. Aquilo que Ele diz, Ele faz. E sabe, eu considero ser um grande presente de Deus para a humanidade que o Billy Graham tenha sido consagrado pastor aos 21 anos em 1939. Sabe por quê? Porque em 1939 nós conhecemos o pior conflito da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Foi em 1939 que o mundo entrou em convulsão. Períodos terríveis e milhões de pessoas morreram. Milhões de pessoas morreram. E onde ele estava pastoreando uma pequena igreja batista. Acontece que os horrores que nós presenciamos ali depois da guerra foram muito intensos. O século XX foi um dos piores séculos mesmo assim para a vida humana. É claro que houve muita tecnologia, muito desenvolvimento, mas também houve muita guerra, houve muita morte, houve muita fome, houve muita destruição. Todos os eventos geopolíticos depois da Segunda Guerra Mundial afundaram a humanidade em um mar, em um oceano de ansiedades. Porque a partir de então, o homem de então começou a conviver com a possibilidade de conflitos nucleares. O homem começou a viver com fomes constantes, graves recessões financeiras e econômicas. Havia todo um ambiente de hostilidade, porque ditaduras começaram a se insurgir no terceiro mundo. As pessoas tinham medo de professar o que acreditavam, existia muita radicalização ideológica. E esse foi o terreno do Billy Graham como um pregador, como um ministro da esperança. Houve uma vez que um dos seus seguidores, ele já debruçado em choro, ele confessa para o Billy, ele fala assim: Billy, eu tenho medo do amanhã. Eu tenho medo do que vai acontecer. Eles estavam vivendo aqueles aromas da Guerra Fria, por exemplo, onde um lado do mundo estava indo para o comunismo, o outro lado do mundo indo para o capitalismo, e todos eles armados até os dentes com bombas nucleares. Então, eles falaram: cara, eu estou com medo do amanhã, eu tenho medo do amanhã. Então ele responde bem assim: amigo, eu li a última página da Bíblia, eu li, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Sabe quando você é capaz de ser um canal de refrigério? Sabe quando você consegue, na verdade, replicar aquela bondade que está no seu coração para as pessoas, por mais que as circunstâncias digam que você não pode ser tão paciente, tão passivo assim? Billy Graham, ele falou: eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem, eu sei disso, porque essa garantia foi Deus quem me deu. Então, sabe, nós estamos agora entrando numa era
onde muito possivelmente os conflitos vão aumentar, as guerras, as fomes, mas agora a pauta é outra, a pauta é ambiental, a pauta é econômica. Os desafios se renovam. Deus ele te faz vencer alguns desafios para colocar você em novos desafios. E isso não é um problema. Agora a questão é, qual é a postura que você vai adotar diante do caos? Porque se você é um representante da esperança nesse mundo, o mundo está olhando para você e percebendo como você reage a essas crises. Não é natural que o crente seja um desesperado, agoniado com o futuro porque falta um emprego, porque falta aquilo, falta isso. Quais são as garantias que o Espírito Santo te deu? Sabe, Jesus, ele foi tão poderoso na arte de devolver esperança para as pessoas. Jesus, ele foi tão poderoso nisso. Logo nos seus primeiros discursos, ele fala assim: por que vocês estão preocupados? Com o que comer? Com o que vestir? Olhe os pássaros, não trabalham, não cegam, mas o Pai Celestial cuida de alimentar cada um deles todos os dias. Por que estão tão ansiosos? Ansiosos com o que vestir? Observem os lírios dos campos. Não tecem, não fiam, mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus faz assim com a erva, que hoje brota e amanhã é lançada no forno, quanto mais não fará vocês, homens de pequena fé? Esse foi um dos primeiros discursos de Jesus. Jesus, ele não se ocupou de qualquer outra coisa que não anunciar a verdadeira imagem do Pai. Todo o Evangelho se resume nisso, todo. Acontece que um dos efeitos mais nocivos da religião é adulterar a percepção que nós temos de Deus. Esse é um dos efeitos mais nocivos da religião. Nós, na verdade, adotamos algumas regras, alguns comportamentos, algumas liturgias, alguns rituais, e a gente pega e se distancia de Deus, e acredita que se relacionar com Ele é fazer todas essas coisas. E de repente você percebe que é muito difícil fazer essas coisas. Então agora Deus, ele está te punindo, Deus é um carrasco, Deus é um cara mau. E a impressão que a religião deixa para nós é essa, de que Deus é um cara que está vasculhando os seus menores vacilos, os seus menores erros. Parece que ele está olhando para você, escondido numa moita, esperando você errar. Aí quando você erra, ele pula e fala: eu te peguei. Você está fazendo algo? Não, Deus não faz isso, cara. Não é assim que Deus funciona. Então, Jesus, ele veio redesenhar o conceito de Deus para a humanidade, naquele tempo. Por meio da obra de Jesus, nós aprendemos que Ele não é um Deus que visita o pecado dos pais nos filhos. Era um conceito muito firmado pela religião, e Deus falou: não é assim que funciona. Por meio de Jesus, nós descobrimos que Deus não tira folga da sua divindade aos sábados. O que era uma cláusula pétrea do judaísmo, e Jesus falou: não é assim que funciona. Jesus, ele foi nos mostrando, nos reapresentando a imagem do Criador. Ele não foi inventando um Deus, ele foi demonstrando aquilo que as máscaras da religião taparam. Ele foi, desenhando uma expressão e garantindo que Deus é bom. Repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. É isso que Jesus pregava. Toda a sua vida girava em torno disso, reapresentar o Pai. Sabe, tem uma forma de organizar a Bíblia que eu acho muito esquisita. Mas ela funciona, ela é boa. É quando a gente, se relaciona com a Bíblia de uma forma bem rasa, bem superficial.
Então você separa o Antigo Testamento como o tempo da lei. Aí você pega o Novo Testamento como o tempo da graça. Então você começa a justificar tudo aquilo que você não faz, porque não é do seu tempo. Você fala, não, isso é do tempo da lei. E o outro, não, isso é do tempo da graça. Acontece que a Bíblia, ela não funciona tão bem assim. Funciona, é didático, é pedagógico, mas quando você lê a Bíblia dessa forma, você elimina de Deus a característica mais poderosa do seu ser, que é a da sua bondade. Por quê? Porque quando você acredita que Deus só ficou bom no Novo Testamento, você está dizendo que todo mundo antigo não conheceu a bondade de Deus. E isso é estranho, isso, sabe? A graça não é um fenômeno pós-cristão. Deus sempre foi gracioso. Porque a impressão que a gente tem é que Deus era um cara muito mau, mas muito mau. Aí no Novo Testamento Deus aceitou Jesus e agora ele ficou bonzinho. Agora ele ficou muito bonzinho. Olha como Deus é bom. Não, Deus sempre foi bom. Deus sempre foi bom. Ele sempre foi rico em misericórdia. Deus sempre foi bom. Só de ele providenciar um mecanismo de redenção que envolve o sacrifício de um animal já demonstra um pedaço do amor de Deus. Porque, na verdade, quem deveria morrer no altar é você. Quem deveria morrer no altar é o homem. Mas aí ele providencia um mecanismo para que você não tenha que morrer. Ah, mas é estranho, um animal, eu sei que é, mas isso já demonstra um pedaço da bondade de Deus. Deus foi um Deus que elegeu um povo e cuidou dele até o fim, mesmo quando esse povo o renegou. Deus é bom, cara. Deus é muito bom. A sua misericórdia dura para sempre. Porque a gente prega sobre o futuro, mas na verdade Deus é um Deus eterno. Passado, presente e futuro coexistem nele. Por isso que eu disse, o seu futuro é um lugar que já existe. Ele já está feito. Chega a ser até um pouco estranho você acreditar que você tem alguma ingerência nesse futuro. Porque tudo acontece nele. Tudo é por ele, para ele, por causa dele. Nele nós nos movemos e existimos. Tudo é por ele. Mas ainda que o futuro esteja em Deus, quase sempre ele se mostra a nós por meio de um passado bem resolvido e um presente de submissão. Repita comigo: um passado bem resolvido e um presente de submissão. Para mim funciona como o casamento do preparo e a oportunidade. Sabe? Essa é uma máxima do coaching. Essa é uma máxima empresarial. Fala que quando você está preparado e vem a oportunidade, você tem sorte. Né? Então você tem que estar preparado. Aí parece que o preparo depende de você. E a oportunidade é Deus quem produz. Eu vou te falar, é Ele que nos capacita. O preparo também vem de Deus. O preparo vem de Deus. A oportunidade também vem de Deus, mas para que essas duas coisas se juntem, é preciso de um ambiente de sujeição, onde você vai ser bem posicionado, como um barco, sabe, colocado diante do vento com as velas içadas. A submissão, ela te coloca no lugar certo, ela te coloca naquele lugar certo, então vem a avalanche de Deus e te empurra para o seu futuro. Mas muitas vezes nós não queremos resolver o problema do nosso passado. Nós queremos esquecer o nosso passado. Eu estava pesquisando para essa mensagem e não faltou vídeos no YouTube de pregadores que falavam assim: não viva mais pelo seu passado, pense para frente, vá adiante, siga em frente. Eu sei, eu reconheço quão legítimo é essa mensagem. Eu reconheço. Mas o passado não é bem um lugar para você esquecer, é um lugar para você resolver. O passado é um lugar para você resolver. Tem coisa mal resolvida aí, você vai fingir que ele não existiu e seguir em frente? Não, no céu não funciona assim. É por isso que ele fala assim: olha, se você estiver indo dar oferta,
Mas se tiver algum problema com seu irmão, deixa a tua oferta, vai lá, resolve com seu irmão e só então vai e entrega a sua oferta. Resolver o seu passado é importante. Porque quando você não resolve o seu passado, ele continua existindo dentro de você. E sabe, os dias que você já deveria estar vivendo em Deus estão paralisados, porque existem coisas que você não consertou lá atrás. Se você não tem passado, você não tem gratidão. A gratidão, ela só se desenvolve em um ambiente que se passou. Alguma coisa aconteceu, então vem a sua memória e você fala, nossa, obrigado. Obrigado. Porque quando você fala assim, esquece o seu passado, parece que tudo foi ruim. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito orgulho do meu passado. Mas muito mesmo. Eu vivi um passado intenso em Deus. Foram 10 anos, essa década ela realmente me marcou, porque foram 10 anos de muita semente, de muito plantio, de muitas lágrimas. Existe aquele versículo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria demorou 10 anos. Mas não importa as circunstâncias, porque quem está focado naquilo que Deus deu para ela, vem circunstâncias boas, vem circunstâncias ruins, mas você continua fiel. Vocês estão me entendendo? Eu tenho realmente algo para me orgulhar. Nós vivemos uma jornada incrível nesses últimos anos, incrível, incrível. Coisas que só Deus faria. Mas mesmo o bom, ele consegue ser inimigo do ótimo. Porque o passado mal, ele já vai te fazer mal, mas o passado bom, ele pode te paralisar. Porque você tem medo de enfrentar os novos desafios. Então você fica na sua região mais confortável e fala, não, eu estou bem. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu até dizimo quando eu estou bem crente. Sabe, eu entrei no louvor, graças a Deus, eu estou ótimo. Aí você vai vivendo esse tempo bom, quando Deus está querendo que você já viva outras coisas. Quando Deus está te incentivando a dar um passo além no seu ministério. Quem falou para você que ministrar, pregar ou fazer alguma coisa é o ápice daquilo que Deus espera para você? Quem foi que falou isso? Eu vou te falar, cara. Existem sonhos extraordinários e muito específicos de Deus para a vida de cada um de vocês. Parece que a gente dividiu, que chamado só funciona. Você prega, canta, toca. Não. Tem tanta coisa no reino de Deus para se fazer. Tanta coisa para se fazer. E você só precisa sair desse ambiente de segurança e abraçar os desafios, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Vocês estão me entendendo? Eu nem sei mais onde está no PDF, mas para mim não importa. Eu só queria mesmo que você refletisse sobre as oportunidades que Deus vai colocando na sua vida. Eu queria que você refletisse mesmo sobre as coisas que você está deixando passar. Eu sei que o reino de Deus é urgente, eu sei. E se dependesse de mim, você renunciava tudo agora e vivia. Não, mas Deus está te colocando dentro de um processo, para que no tempo certo você venha florescer com um futuro brilhante. Amém? Você já parou para pensar que o jovem rico quase teve um futuro brilhante? Mas foi quase, foi na trave. O jovem rico quase teve um futuro brilhante, porque ele se apresenta para Jesus. Ele fala assim, bom mestre. Ele fala, bom por quê? Só tem um bom, que é Deus, que está no céu. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou, conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele, Senhor, mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus falou assim, uma coisa te falta. Uma coisa, bicho, se Deus vira para mim e fala assim, Riley, só falta uma coisa. Eu falo assim, o que é? É arrancar os dedos no dente, eu faço tudo. Eu faço qualquer coisa, porque é só uma. Eu olho para a minha lista, tem tanta coisa. Eu não sei a lista de vocês, mas ainda tem tanta coisa para mim chegar à perfeição. Nossa, tanta coisa.
Mas para ele Jesus falou, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem e distribua aos pobres. Depois vem e me segue. Aí o diabo colocou uma balança bem na frente assim. Aí ele começou a pesar tudo que ele tinha e tudo que Jesus estava prometendo para ele. Aí a balança começou a mexer. Porque ele submeteu um chamado de Deus a uma negociação. Ele pegou aquilo que Deus fez com ele, aquilo que Deus comissionou ele, e ele colocou assim, não, vamos negociar. Espera aí. Eu tenho que ver se aquilo que eu estou ganhando é maior do que aquilo que eu estou perdendo. Eu tenho que fazer essa avaliação. Então ele sai muito triste, por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. E Jesus fala, nossa, quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. E acredite, essa riqueza ela é muito mais subjetiva do que dinheiro. Se existe alguma coisa no seu coração que está impedindo o agir de Deus, o voltar de Deus para a sua vida, essa coisa tem que ser renunciada agora. Qualquer coisa que está no seu coração, que possa estar impedindo mesmo o fluxo do seu chamado, isso tem que ser renunciado, porque Jesus não divide o espaço que é exclusivo dele no seu coração com mais nada. Se Deus não tiver tudo de você, Ele não quer mais nada. Mais nada. E o jovem rico se foi. E é muito triste. Essa história ela acontece em 3 evangelhos. Só João não registra ela. Mateus, Marcos e Lucas registram essa história. E é curioso como nós conhecemos a história pelo nome do jovem rico, quando na verdade os 3 evangelhos chamam esse cara de formas diferentes. O evangelho de Mateus chama o jovem rico de jovem rico. O evangelho de Lucas chama esse cara de príncipe. E chegando a Jesus, um príncipe perguntou, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? A versão de Marcos só fala que chegou um homem. Ele era um homem. Então chegou um homem diante de Jesus e falou assim, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? 3 evangelhos, 4 adjetivos, jovem, rico, príncipe e homem. E nenhuma identidade. A história dele é contada em 3 lugares diferentes e ninguém sabe o nome dele. Porque ele era mais conhecido por aquilo que fazia do que por aquilo que era. Ele era mais conhecido pelos seus adjetivos do que pela sua identidade. Ninguém sabe o nome dele. Mas presta atenção no que ele poderia ter sido. Porque ele poderia ter sido um dos apóstolos de Jesus. Jesus falou, larga tudo e me segue. E ele não foi. Ele poderia ter tido os seus pés lavados pelo próprio Jesus. E ele não teve. Quem sabe ele não poderia ter o seu nome estampado na porta da Nova Jerusalém. Assim como os outros apóstolos. E ele não teve. Ele poderia ter escrito um evangelho. Mas ele não fez isso. Porque a oportunidade passou e ele perdeu. E ele perdeu porque negociou. Ele quase teve um futuro brilhante. Quase. A riqueza que ele tinha acabou no mesmo ano que ele morreu. Mas aquilo que ele poderia ter sido em Deus perdura para sempre. Porque lá na eternidade você vai saber quem são os apóstolos de Jesus. Ainda na eternidade. Vocês estão entendendo a diferença? Esaú quase teve um futuro brilhante também. Ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Algo tão trivial, algo tão simples. E você vê que durante toda a Bíblia, Deus se apresenta pelo nome de 3 homens. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E poderia ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Poderia ser. Mas a oportunidade passou. E ele perdeu. Porque ele não deu uma resposta alinhada àquilo que Deus, àquilo que o céu estava esperando dele.
Tem um determinado momento nas Escrituras, Mateus capítulo 11, onde Jesus ele faz um esforço para entender a geração que ele estava inserido. Então ele diz assim: a que assemelharei essa geração? Ah, eu já sei. Essa geração são como meninos brincando na praça, onde dizem uns aos seus companheiros: nós cantamos músicas alegres e não dançaste. Nós cantamos músicas tristes e não pranteaste. Vocês estão dando uma resposta errada. Quando é para chorar, vocês estão rindo. Quando é para rir, vocês estão chorando. A resposta que vocês estão dando está desalinhada daquilo que se espera de vocês. Existe todo um ambiente produzido por Deus. Existe todo um ambiente produzido por Ele para que você realmente impulsione o seu chamado, impulsione a sua vida. Mas o seu sim definitivo foi da boca para fora. Eterno enquanto dure. Não é assim que funciona no reino dos céus. No reino dos céus, você vai perceber que Jesus, quando ele passava para comissionar os discípulos, era 2 ou 3 palavras. Ele chegou na mesa da coletoria, virou para Mateus e fala: vem e me segue. E ele levantou e foi. Ele chegou para os pescadores e falou assim: vem, me segue. E eles foram. Ele chegou para alguns e falou assim: olha, vem e me segue. E eles: ô Senhor, espera pelo menos para que eu possa enterrar o meu pai. E ele falou assim: não, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Vem e me segue. E muitos não foram. Muitos queriam negociar com Deus do tipo: peraí, a vida que você está me prometendo vai me fornecer o quê? E ele diz: o Filho do Homem não tem sequer um travesseiro para recostar a cabeça. Se você entrou no espaço de negociação, a oportunidade já passou e você não viu. Porque com Deus funciona assim: ou é sim ou é não. Eis que ponho diante de ti 2 caminhos, a vida e a morte. Escolhe, porém, a vida, para que vivas. Com Deus é muito simples. Sabe, quantos quase futuros brilhantes nós já tivemos esse ano? Quantas chances, quantas oportunidades mesmo, de você olhar para o seu chamado com seriedade. Eu falei aqui no começo: o seu pastor não é idiota. O seu pastor não é idiota. Aquilo que eu faço, aquilo que todos nós fazemos é intencional. Eu não posso desrespeitar o altar com uma palavra despreparada. Quando eu subo aqui, eu falo: meu Deus do céu. Porque eu estou percebendo que aqui é como se fosse aquela base do foguete, onde explode para que tudo vá para cima. Eu creio tanto na CIA, eu creio tanto naquilo que vocês estão vivendo. É tão estranho eu falar vocês, porque na verdade é nós, eu sou daqui. Eu preciso me ver incluído. Eu critiquei a minha vida inteira pastores decorativos, e olha que eu me tornei um pastor decorativo. Não, cara, eu não estou aqui só para pregar uma vez no mês. Eu estou aqui para ajudar vocês a dar um sim definitivo para o chamado de vocês. A impulsionar mesmo essa cidade. Em fazer não a CIA ser conhecida, mas o nome de Jesus ser conhecido por todos os cantos da terra. Sabe, aquilo que Deus está fazendo não vai acontecer em 2020. Ele pode acontecer agora, se você de fato der uma resposta positiva ao seu chamado, uma resposta alinhada às expectativas do céu para você. Parece que tudo vai acontecer no ano que vem. Você está fora, o ano que vem já começou e ele está aqui agora. As coisas que você está semeando já fazem parte do seu futuro. O seu futuro já existe. O seu futuro está nele. Distante de Jesus, nenhum futuro é brilhante. E é claro que a gente tem que olhar para esse adjetivo, futuro brilhante, a partir de uma perspectiva renovada. Não é, tipo assim, brilhante para quem? Para você? Não. Tem nada a ver com você. O futuro brilhante é um futuro brilhante que obedece os propósitos de Deus. Jesus, ele não trouxe ninguém enganado para o evangelho, ninguém. Sabe o que Jesus falava? Sabe? Jesus falava assim: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem toda sorte de mal contra vós. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os humildes de espírito.
Eles verão a Deus. O reino pertence a eles. Bem-aventurados sois vós, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Exultai, alegrai. Sabe, ele estava dizendo que até um futuro de perseguição pode ser um futuro brilhante, desde que ele esteja alinhado ao propósito de Deus. Então talvez os próximos anos não sejam os melhores anos da sua vida. Eles só serão se apesar disso, você estiver firme em Deus. Porque o futuro brilhante precisa ser o futuro dele. É o futuro dele. Se eu disser que o futuro brilhante é só aquele onde você ganha dinheiro, onde você casa e onde tudo vai bem, a vida dos apóstolos não foi brilhante. A vida dos mártires não foi brilhante. Vou te falar uma coisa, cara, sério mesmo. A gente precisa olhar as coisas por uma ótica, por uma perspectiva renovada. E confiar na bondade de Deus como, sabe, a nossa garantia máxima de um futuro melhor. O futuro é melhor porque Deus é bom. Porque se Deus fosse mau, o seu futuro não seria melhor. Olhar para a bondade de Deus pode ser uma das maiores crises teológicas dos últimos tempos, porque como assim Deus é bom? Deus é bom, Ele que é o comportamento dEle, é quem Ele é. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Quando você olha para a bondade de Deus, você tem a mesma confiança que teve o Billy Graham. Eu li a última página da Bíblia. Eu sei. Tudo vai ficar bem. E se não ficar? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais alimento nos campos e o fruto da oliveira minta, ainda que eu confiarei no Senhor. Porque qualquer futuro distante dele é ruim. Vocês estão me entendendo? Já vou encerrar. Sabe, quando eu falo que eu acredito mesmo naquilo que Deus tem confiado para nós nessa geração, é porque essa foi uma década extraordinária do poder de Deus no Brasil. Mas a próxima que virá será infinitamente mais poderosa. Eu creio nisso. E sabe, não se espante assim, porque Deus está fazendo coisas diferentes nesse tempo. Porque todo grande movimento verdadeiramente de Deus na história foi desacreditado no começo, todo. Era de Deus, era Deus que estava fazendo, mas é só hoje que a gente entende assim. Porque naquele tempo era uma loucura, era uma heresia, era uma coisa diabólica. Mas hoje, quando você olha para o retrovisor da história, você olha para o passado e diz assim, caramba, era Deus fazendo. Existem dois grandes avivamentos que marcaram a história dos Estados Unidos e do mundo. Eles são conhecidos como o primeiro grande despertar e o segundo grande despertar. O primeiro movimento ele foi liderado por Jonathan Edwards, onde ele pregava realmente no avivamento como algo divino, como um milagre espiritual. E foi sensacional. Um século depois, um outro avivamento surgiu. E os remanescentes do primeiro começaram a criticar o segundo, porque diziam, não, Deus não trabalha dessa forma. Está amarrado. Está estranho isso aqui, não. E na verdade era um movimento de Deus. Mas as pessoas estavam tão confortáveis naquele passado de glória, que elas não conseguiam visualizar o que Deus estava fazendo no futuro. Aí o que aconteceu? Houve o segundo grande despertar e foi maravilhoso. Muitas vidas se convertendo, Deus fazendo grandes sinais e maravilhas. Um século depois, estoura o avivamento da Rua Azusa. E foi sensacional. As pessoas falavam em línguas nas ruas. O evangelho se abriu para negros, mulheres e para latino-americanos. O mundo conheceu o pentecostalismo de William Seymour. E os remanescentes do segundo grande despertar disseram, não, isso não é de Deus. Deus não trabalha dessa forma. Está amarrado. E deixaram de perceber algo que era legítimo e verdadeiro da parte de Deus. Aí agora,
100 anos depois, Deus está provocando um novo avivamento no mundo. E sabe o que dizem os críticos? Isso não é de Deus. Onde já se viu igreja de fundo preto? Está amarrado. Onde já se viu música aqui que repete 3.000 vezes a mesma coisa? Sabe, os grandes movimentos de Deus, eles nunca são bem interpretados à luz do seu tempo. Mas Deus sempre está provocando essa chama em novos avivalistas. Porque aquilo que Deus faz não precisa parecer com o passado. Ele sempre faz algo novo. Ele sempre faz algo novo. Deus, ele não muda, mas Deus se move. E existe sim uma nuvem de avivamento prestes a se derramar no Brasil. Oi, minha princesa. Que linda. Vocês podem ficar de pé, por favor? Se o pessoal do louvor já quiser. Pessoal do louvor. Deus está fazendo algo poderoso nos nossos dias. E isso me dá respaldo suficiente para dizer que sim, o futuro é brilhante. Porque Deus está lá. Amém? Fala comigo, o futuro é brilhante. Porque Deus já está lá. Amém? Feche os seus olhos agora. Sabe por quê? Porque Deus está imprimindo hoje um avivamento com identidade. Algo que não vai se parecer com aquilo que Deus já fez. Será superior. Porque nós viveremos a maior colheita de almas que o mundo já viu. Você acredita nisso? Feche os seus olhos e comece a orar. E comece a fazer declarações hoje para o dia de amanhã. Um dia faz declaração a outro dia. Os céus fazem declaração das grandes obras de Deus. Então comece a semear com palavras. Comece a dizer, comece a olhar para o futuro numa perspectiva mais otimista. Porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, mas o seu não. Porque você está amarrado a um compromisso com Ele. Se Ele já te usou algum dia, Ele abriu um precedente de glória. Porque aquilo que Ele começa, Ele termina. Se Ele já usou você uma vez, pode ter certeza que Ele vai usar de novo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, comece a orar. Estão esperando o quê? Vem, Senhor Jesus, nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, nós estamos semeando um 2020 diferente, Pai. Nós estamos semeando, Deus, um avivamento com identidade. Algo, Deus, que se pareça com aquilo que você quer no céu. Não será o nosso passado, Deus, que vai orientar as nossas coordenadas, mas sim a sua vontade.